Olá, gente! Mais um mês chegando ao fim e vamos fazer o compilado de leituras agora do mês de junho. Teve leituras muito boas, teve leituras de entretenimento puro e teve leituras não muito boas também. Foi um mês diversificado, um pouco caótico. Já peço desculpa de antemão que eu tô um pouco resfriada, então minha voz tá meio ruim. Eu não tô melhorando, então vai ter que ser gravado assim mesmo. Mas não vamos enrolar mais e vamos começar com o primeiro livro que eu terminei esse mês. A gente vai por ordem de leitura, que foi até o único que eu li nesse mês em formato de livro físico, Persuasão da Jane Austen, nessa edição belíssima da Antofágica. Quero muito colecionar essas edições. Eu tenho até atrás de mim aqui Jane Eyre. Eu só tenho essas duas por enquanto. Eu achei muito legal que as letras são gigantes e misturam umas ilustrações ao longo da leitura. Você tá lendo, do nada, pá! Um desenho bonito. Eu estou lentamente lendo todos os livros da Jane Austen, que é o meu objetivo. Pra mim agora só falta dois, que é Mansfield Park e a Abadia de Northanger. E depois eu vou começar a reler, porque eu quero muito reler Orgulho e Preconceito, quero muito reler Emma, Razão e Acessibilidade, ainda mais que vai sair a nova adaptação, que eu já vi o trailer e eu fiquei animadíssima. Mas vamos voltar aqui pro livro da vez, que é Persuasão. É um dos primeiros romances de segunda chance que eu leio. E eu gostei muito dessa protagonista da Jane Austen, que é a Anne Elliot. Ela é diferente das outras protagonistas porque ela é mais observadora, ela é mais tranquila, ela fica mais no canto dela. E aqui é bem diferente do que a gente viu em Orgulho e Preconceito, em Razão e Acessibilidade, em Emma, que as protagonistas são ativas na comunidade. Elas são as protagonistas da sua própria história. E aqui a Anne, ela gosta mais de ficar no plano de fundo. Ela gosta mais de aproveitar a vida dela no campo. E quando ela era nova, lá pelos 17, 18 anos, ela se apaixonou por um homem, os dois se apaixonaram, mas ele não era do mesmo ranking social que a família da Anne, e mesmo que ela não se importe com isso, a família dela é muito focada no status social, e é uma crítica bem sutil, nada sutil da Jane Austen com a família da Anne. Os Elliot, eles são o ponto cômico dessa história, e é muito bem pontuado, muito bem abordado o tema família versus dever versus status social nesse livro. E a família dela acaba persuadindo ela a não aceitar esse pedido de casamento desse homem. E a Anne, a partir disso, tenta conviver com essa frustração. Tenta se convencer que essa decisão que ela tomou, baseada na família, no dever, é a certa pra vida dela. Que o tempo irá suprimir esse amor que ela sente por esse homem. Até que 8 anos depois, esse homem reaparece. E os dois começam a meio que pisando em ovos com o outro, não sabendo em que passo eles estão. A Anne não sabe se ele reconhece ela, se sente a mesma coisa. E é um livro tão sereno, é uma leitura tão aconchegante. Eu gostei dessa vibe mais tranquila, ela me acalmou num tempo que eu não estava tão tranquila assim. E quando eu pegava esse livro, eu conseguia respirar, eu conseguia entrar dentro da história, ficar ali tomando um chá com a Anne. Ela é realmente uma personagem que me acalmou muito, e eu gostei disso. E a atmosfera que a Jane Austen cria é sempre perfeita. Eu dei 4.5 estrelas pra esse livro. Eu tenho a impressão que quando eu reler, porque sim, eu quero reler mais pra frente, quando essa história não estiver tão fresca na minha mente, eu acho que ele vai crescer em mim. Eu acho que vai ser ainda melhor do que quando eu li a primeira vez. E ter esse sentimento, que nem quando eu li Jane Eyre, é mágico, é aconchegante, é de terminar com o coração quentinho. Agora vamos para o livro que eu terminei em audiobook. Foi uma surpresa pra mim. Não é um gênero que normalmente eu leio, e eu precisava dessa mudança de gênero porque eu precisava sair um pouco do romance depois do mês passado. Se vocês querem saber mais sobre isso, tem lá no compilado das leituras de maio, porque eu queria fugir tanto do romance. Eu vi esse audiobook na Audible e eu vi muita gente falando sobre, vi como o trabalho do narrador estava sendo super elogiado, e eu estou falando de Crawl, Explorador de Masmorras. E sim, o trabalho do narrador é impecável, dos dois narradores, na verdade, porque a gente tem duas vozes, uma masculina e uma feminina. Ele é realmente um livro de RPG, tu parece que está dentro de um jogo, tem raças, classes, tem níveis, você vai ter que derrotar monstros para subir de nível, você tem várias coisas no seu inventário que você vai ganhando prêmios quando você derrota monstros, isso vai escalando e você tem que sobreviver a cada nível da masmorra, você tem que achar uma porta para ir pro próximo nível da masmorra e cada vez vai ficando mais difícil. Mas por quê, né? Por que você está dentro desse jogo? A Terra acabou de ser destruída por alienígenas e sobreviveu
sobreviveu apenas quem estava fora de ambientes fechados. Apenas quem estava em ambientes totalmente abertos, sem nada em cima, é que sobreviveu. E as pessoas que sobreviveram vão ter a oportunidade, vamos dizer assim, de entrar nesse jogo da masmorra para continuar sobrevivendo. Porque você não vai ter muita escolha, a superfície da Terra não está mais habitável, ou você é desvivido na superfície, ou você tira a tua sorte entrando nesse jogo. E eles vão descobrindo também, já no início do livro, que essa masmorra é tipo um reality show alienígena. Ela tá sendo transmitida para vários planetas, várias raças alienígenas, e é tipo o entretenimento da vez. O Crow, o nosso protagonista, ele apenas sobrevive porque ele teve que sair de dentro de casa para salvar a gata da sua ex-namorada de cima de uma árvore. E nesse meio tempo, justamente nesse meio tempo, a aniquilação da Terra acontece e ele sobrevive junto com a gata. E ele entra nesse jogo de sobrevivência junto com a gata, que é a Princesa Dunnet. A Princesa Dunnet é sim o cristalzinho desse livro, é o que traz mais humor, o ponto alto do livro pra mim. No início eu tava bem animada, eu tava achando super divertido, eu tava entrando na vibe do livro, só que depois de um tempo ficou muito repetitivo e ficou um pouco cansativo pra mim, porque é sempre a mesma dinâmica. Eles vão derrotar o monstro, daí eles ganham um prêmio, daí eles veem os prêmios que eles ganharam, daí eles veem se ajudou ou não ajudou, daí eles talvez encontram pessoas no caminho, talvez não, são pessoas confiáveis, não são. E eu acho que o autor não conseguiu dar a bagagem emocional suficiente pra gente se importar com os personagens. Eu me importei principalmente apenas com a Princesa Dunnet. O Crow ainda não me conquistou totalmente. E eu sei que essa é uma série longuíssima de livros, eu acho que tem 8, mas aqui no Brasil temos 2. O segundo já tem também na Audible por audiobook, e quando eu continuar a série, porque eu quero continuar, mas não vai ser agora, vai ser por audiobook, porque sim, foi um trabalho impecável dos narradores. Eu dei 3.5 estrelas pra esse livro, principalmente por causa desse tom cansativo que ficou pra mim mais pro final do livro, mas assim, eu gostei muito da experiência até ali, e também achei o humor do livro peculiar, principalmente por causa da IA do sistema das masmorras, que ela fica fazendo umas piadinhas, às vezes fica muito piadinha de homem para homem, e eu não sei se me agradou, às vezes sim, às vezes não, então eu achei esse humor um pouco peculiar. Eu espero que ao entrar mais na série, os personagens me cativem mais e eu consiga me importar mais com a história, e que vai mudando um pouco de cenário ou tipo de narrativa ao longo dos livros. Deve mudar o tom de livro para livro, e é isso que eu quero descobrir. Agora vamos entrar nos livros que eu li no Kindle. Foram 4 esse mês, mas 3 são da mesma série que começou o meu vício no mês passado e terminou esse mês, e eu estou falando de Off Campus. Eu li O Acordo em maio, e agora em junho eu li O Erro, O Jogo e A Conquista. Tem um vlog de leitura do primeiro, do segundo e do terceiro. O quarto eu ainda vou fazer uma resenha separada pra ele, mas ainda eu não consegui fazer, mas vai sair ainda esse mês. Eu comecei a ler os livros por causa da série que saiu na Prime Video. Tava gostando muito da série e eu queria saber conteúdo original sobre a obra original. E O Acordo foi um entretenimento muito bom. Eu tinha dado 3.5 estrelas pra esse livro. O Erro também, que é o livro do Logan, foi uma surpresa bem agradável. Eu gostei muito da Grace nesse livro e do humor que teve ali com a lista que a Grace impôs pro Logan fazer pra reconquistar ela. Eu achei muito legal e eu gostei de como foi feita ali a história de amor entre os dois, mesmo que eu tenha ressalvas, mas daí ressalvas com a escrita da autora. E eu também dei 3.5 estrelas. O problema chega no terceiro e no quarto livro da série. Parece que os problemas que eu estava tendo com a escrita da autora nos 2 primeiros livros não dá mais pra ignorar. Eu fiquei com um gosto amargo na boca enquanto eu estava lendo esses daqui. E eu vou começar falando sobre O Jogo, que é o livro do Jin e da Ali, que eu estava com expectativas altas sim por causa da série. O Jin e a Ali da série tem uma química e uma construção ali de romance. Tava ficando muito bom e eu espero que melhore agora pra segunda temporada. Mas no livro eu não vi assim. A dinâmica do casal no livro eu não gostei, principalmente pro final do livro, e aqui eu não vou entrar em detalhes por causa de spoilers, mas no vlog de leitura do jogo eu falo abertamente sobre cada ponto. Eu achei fraquíssimos os motivos que a autora quis colocar para os dois ficarem juntos. Eu achei de muito mau tom o jeito que ela utilizou algumas reviravoltas pro casal ficar junto pra ter um término no terceiro ato. O ponto de vista do Jin chega a ser revoltante em muitos momentos. A autora parece que fica pensando, nossa, quais são os fetiches de homem mais clichês de todos? Então
a gente tem muitas vezes falando sobre mulheres se beijando, como se fosse um espetáculo pro homem, como se as mulheres estivessem se beijando pros homens ficarem excitados. Tem ali a parte de uma proposta de uma relação com envolver mais de duas pessoas, onde duas são gêmeas. Eu achei super desnecessário, me tirou totalmente da história. O jogo então ficou com 2.5 estrelas, diminuindo bastante a minha animação com o restante da série que eu tava tendo até agora. E depois diminuiu ainda mais com A Conquista, que é o livro do Tucker. O Tucker e a Sabrina, eu não vi motivos, eu não vi o desenvolvimento do casal, eu não vi por que eles estão juntos, além da extrema atração física que eles têm no primeiro momento. E o primeiro momento é super plausível. Você começa com uma atração física, você começa ali olhando pra pessoa, querendo ficar com ela, e depois eles vão conversando, se desenvolvendo pra ter o casal no final. Mas o Tucker e a Sabrina, eles se baseiam na atração sexual, eles se baseiam nessa atração física ao longo do livro inteiro. Eles não conversam em nenhum momento do livro. Todos os grandes pontos de reviravolta acontecem baseado em acontecimentos externos. Não é porque eles pararam e conversaram. E isso me tirou completamente da história, me tirou completamente do sério. Tem o papel do padrasto da Sabrina. Eu não gostei de como a autora normalizou o que esse padrasto falava pra Sabrina. Ela sempre pensava e falava pro Tucker: não, ele só fala, ele não faz, então tá tudo bem. Ele só fala asneira, ele só me insulta verbalmente, mas nunca fisicamente. Então tá tudo bem, eu posso continuar ali naquela casa. Isso acontece uma virada nessa situação quando o padrasto finalmente faz alguma coisa fisicamente. Daí a Sabrina fica: meu Deus, ele nunca fez isso, ele é do mal mesmo, vou ter que sair daqui. Gente, que tipo de mensagem a autora quer passar através disso? Que quando um homem te insulta verbalmente tá tudo bem, mas só quando ele levanta a mão pra ti é porque tu tem que sair? Esse livro tem gravidez inesperada, e a forma como a autora também lidou com a gravidez, os pensamentos da Sabrina durante a gravidez. Eu não posso incomodar o Tucker com esse bebê, porque esse bebê foi uma escolha minha. Eu quis ter esse bebê, então eu estraguei a vida dele tendo esse bebê. Gente, ela não fez sozinha? E esse tipo de linha de raciocínio, os tipos de coisa que a autora colocou aqui, eu achei muito desnecessário. E eu quero entrar em mais detalhes na resenha que eu vou fazer desse livro, com spoilers, com trechos do livro que eu quero pontuar. E eu acabei dando 2 estrelas pra esse livro. E a série, pra mim, como um todo, foi lentamente não, ela foi em queda livre depois do segundo livro. Eu vou continuar apenas com a série mesmo da Prime Video. Eu não quero mais ler nada do mundo de Off Campus, porque eu sei que é quase um esquema de pirâmide. Eu só vou ler se acontecer, sei lá, alguma coisa que me leve a ler esses livros, ou até ler aquele quinto da série O Legado, que é tipo eles no futuro. Mas por enquanto eu vou deixar eles bem quietinhos no canto deles. E eu li o livro que tá sendo falado em muitos lugares por aí, e todo mundo tá elogiando muito: Os Nomes, da Florence Knapp. Eu fiquei muito curiosa com a premissa desse livro, que a gente tem 3 universos paralelos, vamos dizer assim, 3 realidades paralelas, de acordo com o nome que a Cora, a mãe, vai dar pro bebê, o seu bebê que acabou de nascer. Então a gente tem 3 linhas do tempo, dependendo do nome que ela escolheu no dia ali do cartório. Os 3 nomes são Bear, Julian e Gordon. E eu tava bastante curiosa pra ver o modo como ela iria fazer isso, como a autora iria construir isso. Apenas a troca de um nome de um bebê iria afetar tanto o destino de cada um pra ter 3 linhas do tempo diferentes. E o modo como ela escolheu fazer isso, eu achei que fez muito sentido. Casou muito com a história e deu certo pra gente começar a acompanhar essas 3 linhas do tempo. Como ela fez, né? Ela fez baseado no pensamento da Cora. Como a Cora, a mãe, se sentiu de acordo com o nome escolhido pro bebê. Ela se sente diferente e ela sente um mundo diferente ao redor dela. Ela toma decisões de acordo com cada nome que ela escolheu. E eu gostei muito dessa perspectiva, de acordo com o que você se sente, de acordo com as decisões que você toma num momento aleatório, você muda a trajetória de muita gente, você muda totalmente a tua vida a partir daí. Ou não muda. Eu gostei de como a autora mesclou a felicidade e a tragédia em cada uma dessas linhas do tempo. O problema pra mim, depois da metade do livro, mais ou menos, porque o que acontece? A gente começa com ele bebê, a gente vê um capítulo de cada nome dele bebê, e daí pula 7 anos, e daí a gente vê de novo um capítulo do Bear, um capítulo do Julian, um capítulo do Gordon. E isso vai acontecendo 7 anos em 7 anos, e chega no momento que as linhas do tempo meio que se confundem pra
pra mim. Tu tem que parar e pensar o que aconteceu nos capítulos anteriores desse nome pra eu entender o que tá acontecendo agora 7 anos depois. Quais são os personagens em cada linha do tempo? O que esses personagens secundários estão fazendo pra daí tu conseguir entrar na história desse nome de novo. Tem que ter uma memória boa pra ler esse livro, ou pelo menos ir anotando os pontos principais de acontecimento de cada nome, pra daí você não se perder tanto quando trocar. Por causa dessa pequena confusão, pra mim, esse livro não foi 5 estrelas, ele foi 4 estrelas, mas eu recomendo muito porque eu achei o sistema e a experiência bem curiosa e eu gostei bastante. E também o que me tirou um pouco do brilho da história foi o epílogo. O epílogo eu achei desnecessário, e eu acho que eu usei a palavra desnecessário muitas vezes nesse vídeo, mas é completamente necessário. Eu ficaria muito mais feliz se tivesse acabado no último capítulo, e é isso aí. Pra quem já leu, o que vocês acharam desse epílogo? Vocês gostaram? Vocês não gostaram? E se você não leu, leia e depois volte aqui e me conte o que você achou. E agora a gente chega no último livro que eu li esse mês. Na verdade, eu ouvi, que é um audiobook. Eu precisava muito de uma coisa rápida, que eu não começasse nada novo naquele momento. Daí eu peguei um conto da Brin Weaver, que passa no mesmo universo ali da trilogia dela de Butcher and Blackbird. Essa trilogia de romance dark, que envolvem serial killers que desvivem outros serial killers. E eu estou falando de Love and Other Killers. Tem, deixa eu até ver aqui, 61 páginas só. Ele tem 1h10 de audiobook. É como se fosse um grande epílogo da trilogia. Ela junta os 3 casais dos 3 livros numa aventura juntos para desviver um próximo serial killer, todo mundo junto, sendo uma competição meninas contra meninos. Eu achei bem morno, achei divertidinho, não acrescentou tanto assim pra história no geral. Tu apenas revisita esse universo e passa um tempo a mais com os personagens, mas nada assim especial. Então eu dei 3 estrelas pra esse conto. Essas foram então as leituras que eu fiz no mês de junho. Como eu disse, um mês meio de altos e baixos. Teve leituras muito boas e teve leituras decepcionantes. Eu espero que isso mude no mês de julho. E eu acho que vai mudar, principalmente agora que a gente tá com o Clube do Livro da Favo. E a leitura do mês de julho vai ser Minha Melhor Parte, da Hannah Bonamy Young. Um romance que promete ser muito legal, muito fofo. Eu comecei ele hoje de manhã, até eu li só 2 capítulos e eu já soltei risadas sinceras. Então se você quiser participar do Clube do Livro, é só entrar no nosso grupo do WhatsApp pelo link de acesso que tá ali na bio do perfil, na bio do canal. Esse clube é online, então vai ter uma chamada online no final de cada mês. Já tem os livros definidos até o mês de dezembro, lá no grupo do WhatsApp tem todas as informações. Eu tô muito feliz por ter feito esse clube, por poder compartilhar com as pessoas as leituras, pra gente começar a fofocar sobre. E também, se você quiser testar um lugar novo para organizar as suas leituras, pra escrever as suas resenhas, pra deixar lá marcadas as suas avaliações, não deixe de conhecer a Favobooks também. É só acessar favobooks.com e fazer a sua conta. É sempre tudo gratuito, tanto o clube quanto utilizar a Favo. Gente, é aberto pra todos. E aí, como foram as leituras de vocês de junho? Teve leituras muito boas, teve leituras ruins, não conseguiu ler nada? Deixa aqui nos comentários. E se você ficou até aqui, muito obrigada. Não deixe de curtir, compartilhar esse vídeo. Também, se não tiver inscrito no canal, se inscreva, que vai vir muitos vídeos por aí. E até a próxima!